Boa noite, galera. Estamos começando aqui a nossa transmissão ao vivo, direto do Periscope, direto da minha casa, para vocês. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês, de algo que o Senhor tem compartilhado no meu coração já faz umas 2 semanas e eu acredito que é algo muito válido e que eu ouço pouco falar. Eu ouço poucas pessoas falarem, poucas pessoas abordarem a esse respeito. Na verdade, eu ouço quase ninguém falar disso e eu acho que é muito importante para nossa geração falar a respeito disso. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas para vocês se vocês ouvirem alguns sons, algum barulho, é porque tá rolando a maior conversa aqui em casa, a maior reunião de família e não estava programado, mas como eu já tinha marcado de fazer o Periscope, então eu falei, não, vou fazer e eu não quero me prolongar muito, até para não deixar cansativo para ninguém, mas também porque tem a minha família lá, né, gente? Também tem que aproveitar, vocês não acham também? Então, eu quero falar exatamente sobre isso, sobre ser convertido ou você ser convencido. E eu tenho visto ultimamente, se o som estiver baixo, alguém me avisa, tá? Eu tenho visto ultimamente, infelizmente, pessoas deixando a igreja. Pessoas que eu vi nascer na igreja, eu vi, sabe, cresceu na igreja, o tempo todo esteve na igreja, sempre mostraram que eram crentes, sempre pessoas que davam sinais, eu não vou dizer frutos, porque depois se mostraram que não eram frutos, mas sinais de que eram pessoas convertidas que depois deixaram a igreja. E eu sempre fico me perguntando assim, a pessoa que viveu tanto tempo, viveu a vida toda, nasceu na igreja, eu nasci na igreja, pessoas como eu que também nasceram na igreja, e deixarem assim, eu ficava me perguntando o que leva uma pessoa que nasceu na igreja, o que leva uma pessoa que o tempo todo esteve ali, um dia das costas. Se é convertido, eu creio que não deixa a igreja. Então, é exatamente por isso que o tema é convertido ou convencido. Porque eu creio que muitas pessoas estão dentro das igrejas, muita gente, e a nossa geração, infelizmente, tem muita gente que está dentro da igreja, mas só se convenceu da palavra, não se converteu de verdade. São pessoas que entendem a Bíblia, são pessoas que sabem que a Bíblia é a verdade, mas não se converteram. Porque a Bíblia é a verdade. Quando a gente para pensar, quando a gente para meditar, quando a gente para ler, você fala, não, realmente faz sentido tudo que tá escrito, o que é pregado, mas e depois disso? Não adianta a gente só se converter de mente, porque isso a gente se convence. E quem nos convence é o Espírito Santo. Mas o que leva então a gente a se converter de verdade? E eu creio que são as nossas experiências com Deus. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. A minha pergunta para as pessoas a minha pergunta para você hoje é a seguinte: quando foi a sua última experiência com Deus? Quando foi a sua última experiência com Deus? Ou será que você nunca teve uma experiência com Deus? Sabe, eu fico pensando, eu acho que é impossível alguém se converter de verdade se nunca teve uma experiência com Deus. Quando a gente lê a conversão do apóstolo Paulo, a gente lê ali que Paulo ele era um religioso muito firme. Ele realmente era religioso. Ele acreditava naquilo que ele seguia. Mas ele só se converteu quando ele realmente teve um encontro com Jesus. Quando ele teve a experiência com Deus, levou ele à conversão. Quando ele teve um encontro com Deus, levou ele a realmente se converter. É por isso que às vezes a gente fala, né, que a gente encontrou Jesus. E as pessoas que não entendem isso brincam, falam, Jesus não estava perdido para ser encontrado. São duas coisas. Primeiro, que a gente estava perdido e a gente foi encontrado. Então a gente encontrou Jesus, mas também porque você teve um encontro realmente como se fosse algo marcado, que você vai lá e encontra uma pessoa, você marca de encontrar com alguém. É realmente esse o sentido da palavra, um encontro com Jesus. E quando a pessoa não tem um encontro com Jesus, quando a pessoa não tem um encontro com Deus, quando ela não tem uma experiência de vida com Deus, então ela não é convertida. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é: será que eu tive um encontro com Jesus? Ou será que eu tenho seguido apenas a palavra, apenas a religião?
Um grande problema da gente é deixar de ser religioso para realmente seguir o evangelho, para ser pessoas que realmente fazem a vontade de Deus. Então, a pergunta volta àquela questão que eu falei. Quando foi a sua última experiência com Deus? Para pensar. Quando foi a sua última experiência com Deus? Foi há quanto tempo atrás? Ou será que faz tanto tempo que a gente nem lembra mais? A gente precisa ter experiência com Deus. A gente precisa viver uma vida lado a lado com Deus. Porque só assim a gente realmente é convertido. Somente assim a gente realmente... Porque o mundo hoje em dia ele oferece muitos argumentos para a gente não acreditar em Deus. O mundo ele está muito... Não vou dizer ateu, mas o mundo ele está muito cético em relação a muitas coisas, não apenas a Deus. O mundo tem que ver para crer, mais do que nunca. Então, quando no mundo a nossa fé é confrontada, quando no mundo pegam aquilo que a gente crê que faz sentido pra gente e jogam outros argumentos, às vezes a gente tende a duvidar. Eu também sou assim. Mas o que me leva a crer e voltar a falar não é verdade são as experiências que eu já passei com Deus. Me perguntaram, eu não vi quem perguntou, desculpa, quanto tempo eu tenho de conversão? Eu sou convertido desde que eu nasci. A minha vida toda eu tenho 22 anos, filho de pastor, 22 anos dentro da igreja. E então, eu posso muito bem estar há 22 anos dentro da igreja, mas nunca ter me convertido. Porque o que faz a gente convertido é a gente realmente ter um encontro com Deus. Não adianta você passar a vida toda dentro da igreja. Não adianta você fazer tudo que o protocolo manda, seguir tudo que a Bíblia fala. Não, vou fazer exatamente como a Bíblia fala. Ótimo, legal, mas e aí? Um exemplo muito legal que eu encontro na Bíblia é a vida de Jó. Em Jó, todo mundo sabe que Jó sofreu. Jó sofreu pra caramba. E às vezes a gente lê Jó, a gente vê Deus mesmo fala, olha, Jó é justo. Deus fala pro diabo, pro capeta, olha como Jó, ele é justo. E mesmo Jó sendo tão justo, ele passou tanta coisa que a gente não entende. Mas no final do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, na minha Bíblia aqui, deixa eu ver, acho que tem dado 2 toques, né? Eu tô com a minha Bíblia aqui, vocês estão vendo? Em Jó 42, vou voltar, peraí. Aqui diz assim, Jó 42, 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Novamente. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O que isso significa? Jó, ele era muito religioso. Ele seguia tudo o que a religião mandava ele seguir. Jó, a Bíblia fala que ele sacrificava pelos pecados dele, ele sacrificava pelos pecados dos filhos dele, e ele também sacrificava pelos pecados que os filhos dele poderiam ter pensado em cometer. Olha como Jó ele era rigoroso. E ele fazia tudo porque ele realmente queria ser uma pessoa justa. E ele, tudo bem, está certo. Mas não passava de religião. Ele ouvia falar de como era Deus. Ele fazia tudo o que as pessoas diziam que era para ser feito. Mas nunca tinha tido um encontro com Deus. E Jó teve um encontro com Deus na dor. Quando ele passou por tudo o que ele passou. Aquela experiência de Jó, a dor que ele passou, foi a experiência que ele teve com Deus. E quando eu falo de experiência com Deus, gente, não é só se emocionar durante o culto, não é chorar durante o louvor, é muito gostoso, é muito bom, mas não é isso que faz a gente ter uma experiência com Deus. A experiência com Deus é no dia a dia, é todos os dias. É buscando, é orando e Deus vai falando. Deus fala através de nós. Eu lembro uma vez que eu estava em determinado lugar e aí tinha uma banca do outro lado da rua, uma banca tipo de jornal, só que vende coisas de celular. E eu conheço a menina que trabalha lá e eu senti no meu coração Deus mandando eu ir lá e evangelizar ela e convidar ela para ir na igreja. E aí eu fiquei meio assim, falei, Senhor, eu tenho uma dificuldade em pregar, em falar assim ao vivo, oro sempre para que o Senhor me ajude. Tenho falado mais do que eu falava, graças a Deus, mas eu tenho que melhorar bastante ainda. E aí eu fiquei com aquilo, fui no lugar que eu tinha que ir, na volta eu falei, não, atravessei a rua e fui evangelizar a menina. Cheguei lá, comecei perguntando, tem fone de ouvido, não sei o que tem, tô precisando e tal. E
Depois eu aproveitei e falei, e aí, quando você vai aparecer na igreja? Tem até umas pessoas na igreja que ela conhece também. Falei, tal pessoa lá tá indo na igreja também, não sei o que tem. E eu tentei, chamei pra igreja e tal. Fui embora, muito feliz. A gente se sente depois que a gente faz algo que Deus manda de serviço feito, assim, né? É muito gratificante. E depois, conversando com outras pessoas a respeito daquela menina, eu descobri coisas que eu não sabia. Que ela sofreu muitos traumas. Ela namorava, o namorado traiu ela ficou grávida, perdeu o nenê. Então, muitas coisas difíceis que ela passou. E eu sei que para tudo isso, a cura é Jesus. Mas e se eu não tivesse evangelizado ela? Deus tocou no meu coração, mas e se eu não tivesse em comunhão com Ele? Eu ia sentir esse toque? Então, isso é um registro meu de experiência com Deus. Mas eu tenho buscado orar, eu tenho buscado para que o Senhor use a minha vida, para que o Senhor faça mais coisas através de mim. Sabe, às vezes a gente está conformado em se emocionar durante o culto. Se a gente chorar durante o louvor, tá ótimo. Fui embora para casa como se tivesse feito uma grande coisa. E não é assim. Não é isso que Deus quer de nós, cara. É muito bom a gente ser tocado por Deus, é muito bom a gente sentir Deus tocando no nosso coração durante o louvor, durante a pregação, ótimo, maravilha, mas Deus tem muito mais para fazer. Deus tem muito mais para fazer. A gente tem que se dispor, a gente tem que buscar, a gente tem que orar. E essas experiências que a gente passa fortalecem a nossa fé. Quando o mundo vier questionar, quando o mundo vier com argumentos bons, porque o mundo tem ótimos argumentos para fazer a gente duvidar da fé, são as nossas experiências com Deus que nos firmam, que fazem a gente ser convertido de verdade. A gente sempre ouviu falar que quem encontra Jesus nunca mais é o mesmo, e é verdade. E quem é do mundo às vezes não entende. Quem não encontrou Jesus, às vezes diz, é lavagem cerebral. Não, não é lavagem cerebral. É a gente tendo um encontro com Deus, a nossa mente muda completamente. É Deus fazendo. É isso que é ser convertido, não convencido. Porque quando a gente se convence, os argumentos têm que ser sempre favoráveis. Se os argumentos não forem favoráveis, a nossa fé fica abalada, a gente vai seguir pro lado do outro que parece que é mais favorável. Mas quando a gente realmente se converteu, quando a gente realmente mudou de caminho, mudou de mente, e a conversão eu acho que é um processo diário. Ninguém se converte hoje e é para sempre convertido. A gente está sempre se convertendo porque a gente é sempre desafiado. O mundo sempre desafia a gente com argumentos contra a nossa fé, mas também o diabo sempre vem nos oferecer pecados, sempre vem nos tentar, trazendo tentações. Mas a gente vai sempre se convertendo, a gente vai sempre firmando cada vez mais a nossa fé. E isso que faz de nós, as nossas experiências com Deus fazem de nós realmente convertidos. Eu volto a fazer a mesma pergunta. Quando foi a sua última experiência com Deus? Será que não está na hora da gente se levantar? Eu tenho visto a nossa geração, até comentei isso no Twitter hoje, que a nossa geração é uma geração que tem andado com a perna dos outros. A gente tem falado de coisas que a gente não viveu. A gente tem falado de milagres que outros viveram. A gente tem falado de experiências que outros tiveram. A gente está só se convencendo realmente. Porque, o nosso pastor teve tal experiência. O meu líder contou que certa vez aconteceu isso na vida dele. Legal, mas e na nossa vida? O que a gente vai poder testemunhar para as pessoas? Que tipo de experiência que a gente está tendo com Deus? A gente precisa se levantar e buscar isso. Buscar ser cheio do Espírito Santo e buscar ter um encontro com Deus todos os dias. Deus falar no nosso coração. Eu não sei se eu estou conseguindo passar a mensagem que eu quero passar, mas sabe, arde no meu peito exatamente isso. A gente viver coisas com Deus, viver Deus lado a lado, viver coisas que outros não viveram, experiências que outras pessoas não tiveram, e ser realmente isso, ser realmente assim. A gente precisa buscar muito isso. A gente tem buscado, a nossa geração de jovens tem buscado tanto namoro, tem buscado tanto. É legal namorar, é uma necessidade, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que buscar mais a Deus do que isso. A gente tem que se preocupar tanto só com isso. Vamos buscar Deus, vamos buscar ter as nossas experiências, coisas que a gente vai poder contar, testemunhar. Experiência de vida com Deus. O que a gente vai passar para outras pessoas? O que a gente vai passar
digamos, para os nossos filhos. O que você vai falar pro seu filho? Eu vejo meu pai contar tantas coisas de experiências que ele viveu e eu vejo que eu não vivi nem a metade. Tudo bem, meu pai é mais velho, mas na minha idade ele fez muito mais coisas que eu faço. E eu não quero que seja assim. Eu quero poder também falar para os meus filhos: olha, nessa idade eu já fazia isso, isso e aquilo. Não, eu tinha uma experiência, sabe? Coisas que a gente vai poder contar, coisas novas. Há necessidade de nós buscarmos ter experiências com Deus. Experiências verdadeiramente com Deus. Não é chorar durante o louvor, não é se emocionar durante o culto, durante a adoração. Faz parte, mas coisas mais profundas. Eu me lembro, só para encerrar, eu me lembro de um culto que nós estávamos na igreja e nós começamos a orar. E já tinha acabado o louvor, tudo, ia ser a palavra, mas Deus moveu o coração da pastora, a gente começou a orar. E vou contar a minha experiência para inspirar vocês a buscarem as suas também. E aí começou a orar e muitas pessoas orando. E eu tava orando, mas eu tava com a mente muito travada, sabe? Quando a gente ora, a gente tem que desligar nossa mente e buscar só a Deus. Porque é aí que as coisas acontecem. A gente fica pensando em alguma coisa, fica preocupado ou pensando muito: Deus tem que me tocar, Deus tem que me tocar, eu tenho que sentir alguma coisa. As coisas não acontecem. E eu tava assim. E não ia, não ia, não ia. E do lado da gente tinha uma irmã de 12 anos, uma moça, uma garota, que foi batizada no Espírito Santo. E a igreja começou a orar, nossa, muito, sabe, fervorosamente. E eu não tava sentindo nada. Eu falei: não, eu não posso ficar assim. Deus tem fazendo as coisas aqui do meu lado. A menina acabou de ser batizada no Espírito Santo e eu já sou batizado, não tô sentindo nada, não. Aí eu me ajoelhei, podia ajoelhar, quem quiser orar de pé, a igreja tinha liberdade, né? E aí eu ajoelhei para começar a orar. E eu comecei a buscar e tentando ficar com a mente, né? Não ficar focado. E eu senti tanta presença de Deus e depois eu testemunhei para a igreja que eu sentia que, talvez é só uma impressão, mas eu sentia tanto que parecia que se eu sentisse mais eu ia morrer. Eu contei isso para a igreja, de tão forte que era a presença de Deus. Uma coisa assim, uma alegria muito grande. A gente não controla, a gente chega um ponto que começa até a fazer mal pra gente, que é muito forte. Eu nunca tinha sentido, eu já sentido a presença de Deus, sim, mas dessa maneira, sabe? Então foi uma experiência que eu tive. E também eu contei pra igreja depois que eu sentia, eu não via, não tenho visão, não tenho esse dom, mas eu sentia como se os passos de Jesus estivessem na igreja. É como se eu pudesse sentir os passos, eu não via, mas é como se eu visse com o meu espírito, sei lá, é uma coisa muito louca. E então são coisas que, olha, que experiência que eu tive que eu posso contar. E isso já faz algum tempo. Então foi no final do ano passado, mais ou menos. Então, são coisas que eu posso compartilhar para as outras pessoas. E são coisas que, quando o mundo vem a afrontar a minha fé, e que ele vem, e que vem com bons argumentos, que parece que realmente a nossa fé é de mentira, a gente se apega nisso e fala: não, peraí, eu já vivi tantas coisas que é impossível ser mentira. Eu já senti tantas coisas dentro da igreja que é impossível ser mentira, porque eu senti aqui dentro, ninguém consegue explicar. E quando a questão que eu falo do mundo vem com bons argumentos, o mundo vem com bons argumentos para acabar com a nossa fé. Mas quando a gente estuda a palavra, a gente vê que os argumentos do mundo são muito fracos e que a Bíblia realmente é verdadeira. Não estou falando que o mundo sabe mais que a gente não, viu, gente? O mundo, ele se apega a coisas que depois você estuda e você vê que é falho. E a Bíblia é verdadeira. Mas o fato é que às vezes a gente é induzido ou seduzido a acreditar nisso que o mundo fala. E quando isso acontece, que às vezes a gente duvida, ou também quando a gente se decepciona com alguém que a gente crê que é tão crente. Porque isso acontece, um pastor, um líder, e depois você descobre coisas a respeito dele, e você quer até desistir da fé, você fala: poxa, aquela pessoa que eu considerava tanto, que era tão, eu achava que era tão de Deus e não é, então acho que é tudo mentira. Quando coisas assim acontecem, as nossas experiências com Deus, as nossas experiências com Deus aqui firmam no nosso coração que a nossa fé é verdadeira. Então, para a nossa geração, que é uma geração muito fraca na fé, que é uma geração que está fraca na palavra, que está fraca em oração e também está fraca em ser firme, a nossa geração precisa sim
urgentemente ter experiências com Deus. E eu creio que as nossas igrejas precisam ser lugares que são propícios a que pessoas tenham experiências com Deus. As nossas igrejas precisam ter unção no louvor. As nossas igrejas precisam ter unção na palavra. Precisam ter a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus é derramada, aí as pessoas têm um encontro com Ele, elas têm as suas experiências pessoais. E aí elas se convertem de verdade, não são só convencidas. Eu amo estudar a palavra. Eu leio sempre. Já li a Bíblia mais de uma vez inteira. Mas eu acredito que não é só isso que converte a gente. São as nossas experiências. Paulo tem uma carta dele que eu não lembro qual, não separei versículo. Esse versículo eu não separei, que diz assim que ele pregava para as pessoas com palavras sim, mas também com o poder do Espírito Santo. E as nossas igrejas não podem ser só igrejas que falam de Jesus, mas Jesus tem que estar nelas. E Ele é vivo. Ele quer estar nelas. Então nós, eu e você, precisamos ser pessoas que buscam ter experiências com Deus. Quando isso acontecer, a gente vai ter a nossa fé firmada. A nossa fé será mais forte, será mais difícil de ser abalada, impossível de ser abalada, inabalável. E assim a gente vai poder pregar com mais convicção e converter mais pessoas. Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu tinha no meu coração, o que Deus tinha falado comigo. Espero que tenha sido proveitosa essa Periscope, essa transmissão. Espero poder fazer mais. É que eu não. O meu celular tá aqui. Esse aqui é o meu celular. O meu celular ele tem uma câmera com qualidade muito baixa, então eu não uso ele para fazer. Eu tenho que usar o celular do meu irmão. Então não consigo fazer com tanta facilidade assim. Não tenho tanta disponibilidade para estar fazendo, mas espero que eu consiga fazer mais Periscopes. Ok? Fiquem com Deus. Um grande abraço. E antes de eu sair, deixa eu falar pra vocês. Acessem meu blog, tá? O cronistadorei.blogspot.com. Eu tô terminando uma série lá, uma história bem legal, mas já tô preparando vários outros textos e reflexões pra estar postando lá. Vocês também podem acessar o meu canal no YouTube. No meu perfil do Facebook tem o link. E já tem vários vídeos lá. E eu quero estar podendo gravar mais pra movimentar mais, abençoar mais vidas. Espero que você tenha sido abençoado em nome de Jesus e inspirado a buscar a Deus e a ter suas próprias experiências com Ele. Tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.